Fala galera, hoje inauguração da AniloCast, tenho aqui uma convidada excepcional, minha amiga, minha aluna, Muito obrigada. uma das melhores alunas, né? E é com prazer que a gente começa um projeto, Júlia. Esse projeto, Júlia, ele é um projeto que eu pensei bastante, eu falei assim, gente, as pessoas da internet, elas veem vocês, né, as alunas de longa data, e falam assim, nossa, será que essa menina existe mesmo? Eu falei assim, não, eu tenho que mostrar que elas existem, que elas também são reais no mundo real, com problemas reais. Então, é um prazer te ter aqui. Muito obrigada. Você que está escutando esse podcast, o objetivo desse podcast é levar informação de qualidade para vocês, é levar para vocês a maior pura essência da realidade, porque aqui a gente não é fake news, né, Júlia? Não. E o nosso objetivo vai ser sempre esse, levar conhecimento. Eu quero convidar todas as alunas para poder participar, e é uma honra ter você aqui para poder fazer o nosso primeiro episódio. Muito obrigada. Eu estou muito honrada de estar aqui. Tem 3 anos que a gente já está nessa caminhada, né? Sim, primeiro, Júlia, apresente-se pro pessoal, porque agora você tá famosa, tá? Que eu tô sabendo. Então, vamos lá. Prazer para todo mundo. Meu nome é Júlia. Tenho 33 anos. Tem muita gente que me pergunta isso, Dani, idade e altura. Uhum. Idade e altura, não sei, acho que as pessoas relacionam talvez com o corpo, né? O modo dele. Na internet fica difícil, né? Porque você Mensurar. vê, por exemplo, as meninas mesmo, eu vou pegar a Bruna, quando o pessoal vê a Bruna, acha que ela é grandona. Não, ela é slim. Por quê? Porque o corpo de toda mulher fica slim. E aí o pessoal Exatamente. quer alguma referência, né? Mas vamos lá, eu tenho 33 anos, tenho 1,70 e tenho 60 quilos. Alta. Inclusive, tô um pouquinho mais magra do que da última vez que eu vim aqui. Já tá fazendo a propaganda. Ela já chegou aqui e falou, Danila, a gente vai medir, a gente vai fazer, porque a gente até comentou nos grupos, né? A gente mandou uma foto. Aham. Aí tem menina que eu oriento há mais de 3 anos, que eu não sei, eu não vi pessoalmente ainda. Sim. E aí as meninas falam, nossa, deve ser bom vir aqui. Eu falei, não, é sempre bom, é sempre bom. É sempre bom, eu sempre fui muito bem recebida, não só pelo Danilo, mas pela Nancy também, maravilhosa. E então, meu nome é Júlia, eu moro em São Paulo, então vim aqui no final de semana, combinei com o Danilo de vir aqui pra gente poder bater esse papo. Trabalho lá em São Paulo tem pouco tempo e tô aí na vida de academia, tem 1 ano e pouquinho que eu voltei a correr, eu amo a corrida demais. E sempre na orientação do Danilo, Danilo sabe que eu encho o saco dele o dia inteiro. A Júlia, Manda mensagem. a Júlia é engraçada porque o jeito que a gente faz consultoria, né, Júlia? Eu me explico para as meninas a ter um olhar analítico do corpo. Sim. E aí a Júlia me põe maluquinho, porque ela fala assim: Danila, aconteceu isso. Eu comi chocolate, aí eu xingo ela, porque ela, para mim, quando ela fala que comeu chocolate, ela comeu um caminhão de chocolate. Aí depois ela fala: não, Danilo, foi só um pedacinho. Aí ela fala: não, meu corpo aconteceu isso. Eu falei: não é possível, manda foto sexta-feira, não manda agora não. Sexta-feira manda foto para mim. Mas eu posso deixar de fazer meu drama? Não, mas eu já conheço, agora eu já conheço, eu já sei, me deixava maluco, porque o feedback das alunas, eu parto do pressuposto que é sempre muito real. Sempre. Mas chega num determinado ponto que eu falo com elas, olha, deixa que eu sou seus olhos, deixa que eu vou ser seus olhos, porque aí dessa maneira a análise, eu vou te escutar, mas a análise Sim. técnica deixa que eu tenho, que ela é bem bacana. E é muito engraçado uma coisa que eu aprendi, sempre quando alguém me pergunta, eu falo. A gente se vê todos os dias. Então, a visão que a gente tem da gente mesmo, ela pode parecer um pouco pior. Não, na verdade, o fato de você estar ali inserida dentro de um planejamento de melhora, que você vai melhorando, a gente perde set point. Tem um ponto que eu sempre falo, que é o seguinte, você tem que olhar para o espelho e não olhar para o corpo que você deseja, mas olhar para a trajetória que o corpo que você estava, Exato. o que você tem em mãos para poder melhorar e o corpo que você está. E no longo prazo, a nossa percepção ela fica muito ruim. E por isso que é bom tirar foto. Exato. Nossa, a foto é o que salva. Ao longo do tempo eu tenho, né, uma linha do tempo desde quando eu comecei com o Danilo. Tenho fotinhas da Júlia. Tem. Né? Desde lá do comecinho, você lembra quando a gente começou, eu operei, fiz uma cirurgia, fiquei... Eu lembro da nossa primeira conversa. Sim. Porque hoje, né, com o crescimento ali do Instagram, aí de vez em quando eu pego o celular e tem as mensagens pipocam lá e eu vou respondendo. Eu não esqueço. Era um sábado à noite que eu tava trabalhando, aí você me chamou e aí a gente começou a conversar. Eu acho que esse foi o início, né? Acho que foi, porque eu falei com o Danilo que eu ia fazer uma cirurgia, eu tinha que ficar 3 meses treinando mais ou menos, né? Porque eu precisava de ficar em recuperação. E falei, me ajuda, por favor, eu preciso de pelo menos não comer tanto que eu vou ficar parada. E aí tudo começou a acontecer, eu lembro que eu segui ali direitinho. Eu fiquei 3 meses sem treinar braço e treinando perna bem mais ou menos.
Foi um período onde até você perguntou, Danilo, vale a pena começar a consultoria agora? E eu falei assim, olha, Júlia, você tem que pensar que você vai parar de treinar, você vai parar com o fator de gasto energético, vai ter o fator de ingestão energética, às vezes, o que um pouco mais acentuado, então é agora que é o momento de você começar. E Sim. eu falei, eu prefiro que você comece agora, a gente vai pincelar o que você tem que fazer, você vai evoluir? Possivelmente não, mas também não vai degradar. E aí, dessa maneira, a gente joga para poder começar o tempo da consultoria lá para frente, você lembra? Lembro exatamente disso. E eu mandava mensagem pro Danilo: Danilo, eu não aguento mais ficar deitada. Eu não aguento mais não fazer as coisas. E ele falava assim: eu vou ligar pra sua mãe e vou falar com ela pra não te deixar sair. É desse jeito. Porque eu queria ir pra academia de qualquer maneira. Ah, a gente que gosta, né, Júlia, faz muita falta. E me conta um pouco, Júlia, como que você me encontrou? Qual que foi o início? O que que te deu o start? Fala assim, nossa, eu acho que com uma orientação eu vou conseguir evoluir. E como é que tava com a sua cabeça nessa época? Vamos começar um pouquinho de antes, que tem muitos anos já que eu malho, né? Então tem 12 anos. Isso é Aí, muito bom lembrar. muito Porque o bom. pessoal vê a Júlia hoje aí, ó, desfilando pelos parques de São Paulo, fazendo sucesso, mas não sabe da carga, né? Não, eu comecei muito lá atrás. Eu sempre fui uma pessoa de esporte. Então, eu sempre fiz natação, já tinha corrido antes, balé, pilates. Até isso eu nunca te contei. Olha, segredos! Eu já fiz hidroginástica. Uma Hidroginástica. época. Aqui, a minha tia, ela ama hidroginástica. Eu adorava, porque eu tinha muita dor nas costas e foi por isso depois que eu procurei o Pilates, porque eu precisava, né, de corrigir um probleminha que eu tinha ali nas costas, mas eu adorava fazer hidroginástica. Era eu e os idosinhos, a gente conversava a aula inteira, era maravilhoso. A piscina era quente ou era gelada? Era quente. Quentinha, né? Quentinha. É isso aí. Então, nesse tempo, né, eu fui fazendo isso, e aí eu entrei com a musculação. E Você tinha quantos anos? A gente Eu- tá falando... de 12 anos, eu tenho 33, tinha 20. Ah, então começou cedo. Comecei cedo, 20 e poucos. E aí, uma outra pergunta que me fazem muito: você sempre gostou? Não. Não. Isso é clássico, gente. Numa boa, musculação só é legal quando você vê o resultado. Exato. Eu falo assim, eu admiro, Júlia, é porque na academia, como a gente vai frequentemente, a gente não para, o nosso olhar fica clínico para ver se as pessoas estão melhorando ou não. Sim. Porque a pessoa que melhora na academia, como não é um fator que acontece com tanta frequência, ela destaca. E aí eu fico pensando, eu falo assim, olha, guerreiro, na verdade, não sou eu que gosto e vou e tenho resultado. É aquela pessoa que vai, não tem resultado e continua indo. Ela tá se esforçando ali porque ela sabe que uma hora vai vir. Sim, e às vezes eu vou te falar, eu conheço várias pessoas na academia que elas estão indo, e aí você vê que a pessoa vai e volta, mas que ela tá ali, essa pessoa que ela é louvável. Por quê? Porque sem o resultado, Júlia, muitas vezes, eu falo assim, gente, sem o resultado, fica tudo meio oco, tudo meio embaçado, tudo sem cor. É o resultado que joga a gente pra frente. Sim, porque aí você pensa: eu tô indo todos os dias, e aí? Então, no começo, eu não gostava. Eu ia reclamando. Eu falava: ai, que saco, esse leg press de novo, esse extensor de novo. Cardio, não passava nem perto de cardio. Nem sabia o que era isso. E aí, aos poucos, à medida que eu fui tomando gosto e tudo mais, eu tinha um personal na época. Era a Priscila. Fiquei com a Priscila um tempo, depois troquei. Fui pro Guilherme, fiquei com o Guilherme uns 5 anos. Ah, então já tem, olha só, já tem uma carga, né? Ter orientação é muito bom, né? É muito bom. Júlia, eu falo, a pessoa às vezes vai pra academia e tá ali na academia pra poder, só jogar peso pra cima, não é assim. Não. E eu não sabia também, eu não sabia como é que fazia um movimento, eu não era tão alongada, então tudo no começo é mais difícil mesmo. Então eu pensei, eu vou desprender o meu dinheiro para poder pagar um personal que vai me ensinar e eu não vou lesionar. Então eu fui indo. Eu sempre prestei muita atenção nas aulas porque eu gostava de saber como que eu ia fazer. Como que era o movimento, quantos quilos, por que eu ia aumentar, por que eu tinha que fazer mais devagar, por que eu tinha que fazer bisete. Até hoje, assim, às vezes eu tenho algum tipo de dúvida, aí eu vou no Google. Pergunto o Google, ele me responde. Então, foi assim, comecei lá atrás, já tinha passado por outras nutricionistas, mas eu tinha alguns resultados, mas acabava, aí eu desanimava e tudo mais. Eu nunca fui uma pessoa gordinha, vamos dizer assim,
Mas, depois que eu comecei com o Danilo, eu aprendi. Eu estava com a gordura fora do lugar. Perfeito, é muito bom. É muito É muito bom quando a gente começa a ser inserido dentro de um planejamento de melhora, que às vezes a gente cai na real que fala assim, nossa, eu brinco, né? Quando a gente começa a perder gordura, que a gente tem ideia o tanto de gordura que tinha Sim, fora do lugar. Exatamente. E por quê? Porque à medida que a gente vai vivendo a vida, a gente sempre vai, né, naquele loop. Ganha gordura, perde gordura, tem hora que a gente empolga, tem hora que a gente fica mais desanimada. E Sim. toda vez que a gente desanima, tem o clássico, né, Júlio? O corpo que não melhora, ele piora devagar. Isso é fácil. A nossa inflação fisiológica tá aí, ó, o tempo todo. Por O isso tempo que todo. é o estilo de vida. Então, quando foi em 2021, eu já morava aqui em Belo Horizonte. E eu, né, continuei malhando e tudo mais, mas aí eu pensei, não, eu preciso de uma pessoa que realmente vá mudar o meu pensamento em relação à comida. Eu precisava dessa virada de chave. E aí, conversando com a Angélica, A Angélica, maravilhosa. sua Angélica. aluna antigaça. A Angélica já é faixa preta já de Faixa dieta. Ela preta. aprendeu tudo e aprendeu e aplicou e errou, levantou e assim, nossa, já tem já uns 5 anos ou para mais. Que E ela ela tá, hoje né? toca a dieta dela tranquilamente, a gente troca uma coisinha ou Outra. E aí, conversando com ela, eu falava, olha, não tô feliz, eu tô me sentindo ansiosa, eu tava comendo mais. Então, conversa de amiga e tudo, ela procura o Danilo. Aí eu, então tá, deixa aí de lado. Aí, num sábado, peguei o Instagram e Um falei, pequeno sábado, a Vai ser Júlia hoje. ansiosa em casa, presa em casa com a... Você já tinha feito cirurgia ou não? não, ia fazer Ia ainda. fazer cirurgia. É. Preocupada com a cirurgia, que ia ter que parar de treinar. E aí ela resolveu tomar a decisão. Resolvi tomar a decisão, mandei mensagem. E aí, ao longo desses 3 anos, o que eu acho que eu mais aprendi? O relacionamento com a comida. Depois que eu aprendi que eu posso comer de tudo, a minha vida mudou. Perfeito. E é justamente a base, né, Júlia? Sim. Eu falo, ó, a gente vive restrições. Eu já trabalhei de muitas maneiras. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu atendia só amigo meu e só homem e só quem estava querendo ou não, quem usava hormônio. E aí era um público muito nichado. E Ficar era a galera gigantesco. Só. E só que eu não tinha paciência. Eu falei, não, ou você faz ou você não faz. Não tem meio termo. E aí, à medida que foi mudando, hoje em dia você vê, o meu público é 80% mulher. Sim. Homens são poucos e a maioria, às vezes, o que são os maridos ou então os colegas ali das meninas, mas de resto, hoje em dia... Tudo mulher. Tudo mulher. Tudo mulher. Tudo mulher. Eu fico muito feliz, assim, olhando para trás, de pensar nisso, que, por exemplo, é muito bizarro e é uma coisa que eu escuto ainda muito hoje. Você come macarrão à noite? Eu já fui da pessoa de que achava que depois das 6 horas da tarde eu não podia comer carbo. Sim, não, e eu acho que isso todo mundo passou por isso. Todo mundo. Eu mesmo, nas orientações, eu falava, no iniciozinho, a gente tem certas diretrizes que a gente vai estudando e a gente vai, o quê? Na teoria da prática ali. E aí eu começava a pensar, falei assim, de que adianta eu passar algo para uma pessoa que tecnicamente vai dar certo, mas que na prática não vai dar certo? Não vai dar certo. E aí eu Sim. ficava pensando, eu falei assim, não, e se eu soltar um pouquinho a mão? E se eu permitir isso aqui? Talvez o resultado ele vai ficar atenuado, mas a pessoa vai conseguir fazer. Porque Ela vai se sentir confortável em continuar a jornada. Perfeito, porque orientar, Júlia, é igual eu falo assim, gente, eu não posso espremer demais você, senão você sai entre os meus dedos, né? Mas eu também não posso deixar frouxo demais. Existe a regra dos 10%. Eu tenho que pegar o ponto que você tá e colocar você 10% para cima. Exato. E é assim, orientar mulheres, então, é uma loucura, né? Um vai e vem, é um alto e baixo. Não, eu falo com o Danilo que, assim, ele não tem 1, 2 filhas, não. Quantas filhas você tem? Nossa, eu tenho várias filhas. Umas mais difíceis do que outras, umas mais fáceis, umas que ficam nervosas comigo. A Júlia com certeza já ficou nervosa comigo, porque eu Nossa, já falo a xinguei verdade. demais. Já xinguei demais. Já, não já? Já. Tem até um ponto, Júlia, que é interessante na consultoria, e uma vez eu percebi, eu falei assim, gente, qual que é a virada de chave? Porque, tudo bem, quando você toma a decisão de querer uma orientação e começa a ver que existe uma maneira diferente, né, de ser orientada, até mesmo de se relacionar com a comida, que você falou que é muito importante, mas sempre na consultoria, à medida que você vai fazendo, e claro, você não é expert em seguir dieta, você é apresentado por uma metodologia e você vai seguindo, tem um ponto que eu tenho que dar uma chamada que a pessoa ela acorda pra vida, Ela não acorda, tem? exato. E isso aconteceu comigo, né? Eu acho que eu tive 2 viradas de chave. Essa que eu decidi ir, né? Foi quando eu te procurei, a gente marcou e tudo mais. Eu lembro que eu cheguei aqui, a consulta do Danilo durou 2 horas. 2 horas o Danilo atrás de mim, assim, ó. Eu falei, gente do céu, eu saí daqui sem autoestima nenhuma. Tô brincando, não é isso não. Mas é porque o Danilo é sincero no ponto de realmente mostrar pra aluna e falar, olha, isso aqui não tá legal.
Perfeito. Isso aqui você não consegue, agora você não consegue isso. Quantas vezes, às vezes, sei lá, eu errava a mão, mandava mensagem pro Danilo. Danilo, então essa semana a gente tem que comer menos, né? Aí ele ia lá me matava, mandava um áudio. Que comer menos o quê? Continua do jeito que tá. A dieta é mandatória. Então a gente vai aprendendo, assim. Eu tive essa virada de chave, e aí depois eu lembro que assim que eu recuperei da cirurgia, eu fiquei acho que uns 8, 9 meses entendendo o meu corpo. O que que me fazia bem, o que que não fazia bem, quanto de cardio eu deveria fazer, ou que horas eu deveria colocar musculação e tudo mais. E aí muita gente me pergunta: você faz cardio todos os dias? Faço cardio todos os dias. E Tem anos. uma coisa, né, Júlia, é esse período de transição na hora que você vai assimilando informação e quando você põe em prática você vê o resultado, mas não é só isso, porque a gente não vive só de corpo, a gente Não. sai, a gente diverte, a Júlia saía pra caramba, hoje em dia continua saindo, mas ela se comporta. E a Júlia saía e fala: Danilo, eu vou sair e vou beber todas. Eu falei: não, Júlia, não bebe todas, não, bebe só um pouco. E ela Júlia, falou: para de colocar isso no meio do gin e coloca uma bebida zero. é desse Jeito. jeito. E isso é o que o pessoal não vê, né, Júlia? Sim. Eu falo que é o enxugar gelo, por quê? Enxugar gelo lá, o gelo tá 5 graus, você vai esquentando ele passou para menos 5, passou para menos 4, ele não vai derreter. Exato. Mas vai chegar uma hora que o quê? Depois de 0 graus ele começa a derreter e você começa a ver o resultado. Então, é uma progressão de habilidades, uma progressão que você tem que construir. E outra coisa, não adianta, porque só a parte prática te dá. Só a parte prática. E outra coisa muito importante: cada pessoa responde de um jeito. Não adianta você tentar copiar o que eu faço, ou talvez o que a Angélica faz, o que a Bruna faz, o que a Luísa faz. Não. Pode ser que dê certo em alguns pontos, mas eu acho que à medida que você conversa, que você troca ideia ali e tudo, você vai aprendendo o que se adapta para você. Isso, uma coisa importante, gente, é exatamente isso. A Júlia, por exemplo, quando ela chegou aqui, ela falou, né, que saiu daqui sem autoestima. Não, é porque eu falei: Júlia, olha só, você é uma pessoa que tem uma composição corporal X, que é reflexo das suas escolhas. Você tem tais habilidades que vai te permitir sair desse ponto para outro. E eu falo, antes do 10 vem o 9, antes do 5 vem o 4, antes do 2 vem o 1. Vamos pegar e vamos organizar a casa. E outra coisa, eu falo, né? Na dieta tem todas as dietas, menos a sua. Na internet tem tudo, menos tudo. a sua dieta. E por que acontece? A Júlia já sabe como funciona, é o seguinte: é um empilhamento de dietas que deram certo. Exato. Ou seja, você tem uma dieta que te faz com que você aprenda, adquira certa habilidade e faz com que o seu corpo mude alguma composição corporal, abaixe percentual de gordura e ganhe massa muscular, tem adaptação no treino. E aí depois você vai pegar outra que deu certo, outra que deu certo. Só que não é só isso, porque cada dieta ela dá certo para um ponto positivo e negativo. E ao longo da jornada, a gente sempre erra. O pessoal acha que a gente não erra. Nossa. O pessoal vira para mim e Que é fala um assim: robô, né? Danilo, mas você não erra. Eu falei assim: gente, eu erro. Claro que eu Todo erro. mundo erra. Só que eu volto para a rota rapidamente, né? E eu acho que às vezes até o nosso errar é um pouco mais consciente, porque, por exemplo, eu sempre lembro de um exemplo que é assim: por que você vai sair e comer 5 pedaços de pizza, se 2 você já vai ficar satisfeita e 2 não vai ter impacto nenhum ali na sua, Perfeito. né, na sua dieta, e aí você vai comer mais 3 por quê? Uma coisa, Júlia, que é legal quando eu converso com vocês é porque esses são a aplicabilidade daqueles ensinamentos, né? Desde lá do controle de porção, eu falo com as meninas: dilui sua diversão no tempo. Você gosta de pizza, eu também gosto. Então vamos fazer o seguinte: vamos comer pizza pro resto da vida? Então comer pizza não pode prejudicar a gente. Então vamos fazer o seguinte: vamos ver a quantidade de pizza que você pode comer e você vai comer de 5 em 5 dias, de 10 em 10 dias, toda semana, e sabendo que você, dentro da sua dieta, tem um sabor que remete, né, ao sabor de pizza. Exato. E é muito engraçado, porque quando vocês chegam aqui, vocês estão com demanda reprimida de sabor. Eu brinco que demanda reprimida de sabor é o seguinte: elas chegam aqui e eu falo: não, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí as meninas: nossa, mas eu vou poder comer isso tudo? Falei: vai. Ninguém acredita. Mas vai ter que ter comportamento. Eu falo, ó, pra gente poder viver aqui, assim, um conforto na dieta, a gente vai ter que ter um aprendizado do que não fazer. E aí as meninas pegam e falam assim: Danilo, eu posso comer isso aqui todo dia? Geralmente é um hambúrguer. Eu posso comer hambúrguer todo dia? Eu falei assim: pode. Eu brinco, né? A demanda reprimida ao longo da nossa vida, a gente sempre foi falando: não pode isso, não pode aquilo, aí parece que dá mais vontade ainda. Eu a luta com doce de leite, lembra? Lembro demais. Agora tem doce de leite na dieta. Tem doce de leite na dieta. E aí tem gente que me pergunta: mas você come doce de leite? Falo: gente, pode comer doce de leite, mas eu sei fazer esse controle, eu sei a hora que eu posso comer. Sim. Quando que ele vai comer. É igual na corrida. Muita gente fala assim comigo: ah, mas sua dieta mudou muito depois que você começou a correr? Não.
Não. Não, ela não mudou. O pessoal acha uma coisa que a gente até conversou sobre isso, né? Sim. Que a Eu comecei, Júlia... só pra vocês entenderem, eu comecei a aumentar o volume da corrida, né? Isso. Porque eu vou fazer 21 quilômetros. Já fiz, na verdade, mas a minha primeira prova de 21. Então eu fui conversar com o Danilo sobre isso. Isso, e aí a gente falou, olha, Júlio, o nosso modelo de negócio é o seguinte, nós não sofremos por antecipação e a gente entende que cada corpo responde de uma maneira. Sempre tem uma gordurinha para a gente poder perder. Eu falei assim, aumenta seu gasto energético e vamos escutar o seu corpo. A Júlia, desde o início, né, Júlia, foi um dos grandes aprendizados, Sim. que é escutar o corpo e o quê? E entender que cada exercício vai ter uma adaptação e aí a gente tomava a decisão. Que aí é onde o que apareceu um pouquinho mais de fome. A gente interpreta, né, Júlia, o que acontece com o nosso Exato. corpo. E eu passo muito isso para as meninas. Por quê? Eu falo, gente, chega num determinado ponto na consultoria, quanto melhor o corpo está, mais você vai ter que ter uma percepção, porque a gente tem que trabalhar junto. Eu até brinco, né? Eu sou a extensão de vocês, porque eu não consigo medir dor de vocês. Eu consigo tirar comida e posso transformar a sua vida aqui num inferno. Mas eu ainda não quero. consigo entrar na cabeça de vocês. Exato, e para saber o poder que saber. tá Então você vai acontecendo. fazer o seguinte, você vai me contar. Exato. Eu falo, conta Não as mente. coisas. E não mente, tem que ser transparente, é claro que é aquele negócio, né? Se você fala A, você recebe a orientação B. Se você fala Exato. C, vai ser a D. Então, a nossa relação que a gente vai criando de orientador e orientada, de amigo, né? Hoje em dia, eu considero você Não, uma amiga que eu eu também. tenho. E assim, acaba que a gente vira tão amigo que às vezes eu até perco um pouco da noção ali. Que horas que eu mando mensagem? Às vezes 5 horas da manhã eu tô mandando mensagem pro Danilo. Não, e o mais engraçado é o seguinte, até há um tempo atrás, aí eu conversando com alguns amigos meus, e eu falei, gente, não tem como eu não criar afinidades com as meninas, porque, e primeiro, acaba que ao longo da consultoria você já percebe que fica na consultoria muitas pessoas que têm a cabeça muito igual. São as pessoas o quê? Elas querem jogar outro jogo, elas querem aprender, elas querem além da estética, porque a estética é um brinde, né? É o pote de ouro no final do arco-íris que vai estar lá pra gente sempre, porque a gente é Exato. recompensado. Mas uma vida, para você poder ter um corpo estético, é uma vida mais organizada, Muito é uma mais. vida onde você tem um controle da situação, é uma vida onde você pode focar para poder ter mais horas para poder trabalhar, e é justamente nessa vibe que a gente vive, né? É. E toda a liberdade também, eu acho, de você não ficar ali, eu não posso comer macarrão depois das 6, porque se eu comer um doce de leite, não sei o que lá. Então a gente cria isso também, né? Cria demais. E assim, eu falo, ter uma boa relação com a comida é muito bom. A Muito. gente, durante um período, a gente esqueceu disso. Ah, beleza, ter estética é bom? É bom. Só que se você consegue se organizar para você poder ter os prazeres que a comida ela te dá. Porque a vida ela é difícil, né, Júlia? A vida, pô, é estresse, é problema, e a gente vai ali lutando e vai pegando mais o jeitinho de viver, Sim. possamos dizer assim, mas sempre tem um período que tá tudo meio bagunçado. E a comida, ela vem ali como um afeto, né? Porque chega no final do dia cansada, aí o que você faz? Fala assim, gente, é bom demais poder colocar um prato de macarrão. O macarrão, você Exato. sabe, por exemplo, olha só como é que é novo. Eu comecei a usar macarrão na dieta das pessoas com mais habilidade, possamos dizer assim, tem 2 anos. Porque antes eu não colocava, porque eu ficava com medo. Eu falava assim, nossa, o pessoal vai errar a mão aqui. E aí, Vai eu colocar pensava? Vai mais, colocar né? mais. Tanto que no dia do macarrão eu falei assim, você quer saber? O dia do macarrão eu vou colocar mais. Não é possível que a pessoa vai comer macarrão todo dia. E se ela comer macarrão todo dia, eu interpreto pra frente. Ela vai comer macarrão Vai, todos os dias. Exatamente. O macarrão, gente, ele é o campeão. Ele bate de frente junto com o hambúrguer e quando as meninas elas Bate. pegam a manha de fazer o macarrão, elas querem comer sempre. Eu vou te falar, assim, que tem semana que eu como só macarrão. Não, e é prático. É muito rápido. Você deixa um molho, não, e dá vontade de comer muito mais. Muito mais. Muito mais. E assim, pra todo... Eu sei que tem pessoas que acham isso. Pra todo mundo que acha, eu, Danilo e todas as meninas que estamos na consultoria, nós não vivemos só disso, tá, gente? Né? Aqui, A gente não vive só de dieta e academia. Não, eu falo, gente, as meninas, elas. O pessoal, você sabe que muita gente vira pra mim e fala assim, porque você só orienta atleta. Nossa, quem Aí, dera, eu né? falei assim, não, tudo bem, as meninas, elas são quase semi-atletas, mas é o seguinte, elas chegaram aqui com os mesmos problemas que todo mundo tem, elas chegaram aqui com um corpo que foi melhorando, então o que vocês estão vendo é uma construção, é uma conquista das meninas. E muitas vezes fica distante. Quantas meninas hoje em dia que tem o nosso grupo, né? As meninas, quando elas vão evoluindo, eu vou separando elas em grupo. E tem meninas que hoje fazem parte do grupo, que quando elas me procuraram, elas falaram assim, ai, nossa, mas dá pra eu poder ficar igual a Júlia? E hoje tá ali. E tá dentro do grupo e fica assim, meu Deus, eu mandei a sua foto pro Danilo falando que eu achava seu corpo bonito e hoje eu tô aqui. Exato. É muito legal isso. E é bom pro pessoal poder entender, né, Júlia? Todo mundo pode. Todo mundo Todo mundo pode. tem que querer. Muito. Muito. Porque
não é seguir dieta. Eu falo, gente, seguir dieta quando você tem uma dieta agradável igual a gente tem, ok, esse é o primeiro passo. Só isso basta? Não. Hoje em dia, você teve que mudar muito a sua relação quando você, eu brinco, né? A gente engorda na diversão. Na diversão. E eu A gente lembro, perde a mão. e eu lembro que a Júlia travava no resultado. Eu falava, olha, Júlia, não tem como eu tirar mais comida da sua dieta, porque se eu tirar, você vai ter um pouquinho de resultado, depois você vai morrer de fome. Vamos fazer o seguinte, eu acho que ainda você erra algumas coisinhas a mais que você não deveria errar. Vamos consertar o seu final de semana? E aí foi onde você teve também uma virada de chave aí, não teve? Nos finais de semana, eu acho que foi a maior virada de chave, assim, porque eu meio que deletava o final de semana da minha vida, né? Eu ali, enfim, fazia o almoço ok, na dieta, nananã, mas saía de tarde, petiscava tudo. Aí não tomava A louca do petisco. tisco. Nossa, Pringles, pelo amor de Deus. Não, a Júlia fez eu fazer. Uma vez ela falou assim, lembra Pringles? Lembro. Aí eu falei, não, Júlia, peraí, deixa eu tentar encaixar isso na dieta. E eu lembro que eu já tinha encaixado Eu isso na enchi dieta. o saco do Danilo e falei, não é possível que eu não possa comer Pringles. Não, e no final das contas, a gente ainda conseguiu, né? Conseguiu. Colocar um Pringles com um patê. Eu lembro que você ainda mandou no grupo, mandou assim, 6 Pringles. Aí ficou uma discussão no grupo, eu e as meninas, será que é 6 gramas? Eu falei, não, gente, 6 gramas o Danilo tá de sacanagem com a nossa cara. Não dá nada. Não, dá no, nada. final eu lembro essa receita. Eu acho que são umas 15 Pringles com um Eu patê. acho que são 15 Pringles. Ela substitui um lanche. Aham, e é maravilhosa, tá? Maravilhosa. Sabe o que eu amo muito na dieta? Panqueca de banana. Panqueca. Eu gosto de todas as receitas, né? Eu Mas também. como eu como muito, eu tenho que ir pra parte prática. Eu vou sempre pra parte de comida. Aí teve uma vez que o pai da Nancy estava aqui em Belo Horizonte. E aí eu falei, não, eu vou fazer uma dieta pra você. Aí ele ia ficar aqui, ficou aqui quase um mês. Foi ótimo. Eu aí conheci ele. Não, ele é gente Ele é finíssima. fofo, Gente fofo. finíssima. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer uma dieta pra você, porque eu brincava com ele. Aqui todo mundo em casa tem que ter dieta. Aí eu fiz a dieta, aí eu perguntava pra ele o que ele comia. Eu falei, não, eu vou fazer as receitas junto com você. E tinha tempos que eu não fazia as receitas. Ô, Júlio, eu fui fazendo uma a uma, eu tenho as minhas restrições, né? Então eu não posso comer com frequência. E aí eu fui comendo junto com ele. Eu falei assim, gente, essa dieta ela é gostosa. Entendeu? E aí eu falei, Meu sogro vai fazer ela. Não, ele faz até hoje, faz pão de queijo de frigideira, faz Eu a adoro. panqueca com chocolate, entendeu? A panqueca é, assim, pra mulher, mulher mais, porque eu acho que homem não tem tanta necessidade de doce, né? Ah, você que acha, tem vários Tem, aí né? que tem. Mas acho que é porque a gente vê mais mulher, às vezes TPM, estresse, né? E a comida também é uma outra coisa que eu fiz uma relação. A gente coloca a comida muito no campo afetivo, né? Uhum. Tipo assim, eu tô feliz, eu quero comer, eu tô triste, eu quero comer, eu tô cansada, eu quero comer. E aí tem muita comida que a gente liga, talvez, a uma pessoa, a um lugar, a um momento, e aí a gente pode errar a mão aí também. Hoje em dia, errar em dieta é muito fácil. É muito fácil. Na verdade, se eu falo, com a guarda baixa, você sempre vai perder. E isso é muito importante para o pessoal entender, porque a dieta, né? Quando você segue dieta, quando você treina, quando você faz cardio, você coleciona o positivo. Sim. Gente, só colecionar o positivo, não. Você viu que a Júlia, ela teve que fazer o ajuste no final de semana dela. Ela teve que diluir a diversão com pizza, diluir a diversão com álcool. Com hambúrguer e tudo. E teve época, assim, que logo quando a gente tava secando ali, bem no comecinho, a gente fazia dia adaptado, né? Os dias adaptados, gente, são dias onde eu tiro comida das meninas e falo assim, ó, eu vou tirar 3 dias da semana, não são 7. Então tem que conseguir fazer, pra gente poder dar uma forçadinha, né? Nossa, aí vou falar... É uma dias relação de amor e de ódio com o dia adaptado. Com o dia adaptado. E às vezes eu sentia muita fome. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Bebia água, comia alface. Não, e aqui? E uma coisa, né, Júlia, é sentir fome com uma dieta, com uma restrição muito grande. O que o pessoal às vezes não entende? O pessoal quer o resultado muito rápido. E aí vai se inserindo em dietas onde gera um déficit muito grande. E eu falo, gente, não é assim que funciona. A pessoa não consegue suportar. Não, eu falo, ó, vai chegar no final de uma restrição, você não consegue seguir mais dieta. Não. Quanto mais você deseja o resultado rápido, menos você consegue. Menos ele vem. Menos ele vem. E sabe uma coisa que sempre me perguntam também, que eu acho legal falar? Todo mundo fala assim, por que você faz musculação e, sei lá, não faz crossfit? Ou por que você não faz aquilo? Por quê, Júlia? Eu fiquei curioso. Vamos lá, vou falar. Olha só, anotem, pega o caderninho, porque hoje tá especial, tá? Aqui fala quem tem particularidade, propriedade. Por que eu não faço crossfit? Porque eu tinha falado, né, lá no comecinho sobre o pilates que eu fiz. Eu tenho um desviozinho na coluna. Então, eu tive que trabalhar muito a lombar, as escápulas e tudo mais. Então, como são exercícios que você vai em alta intensidade,
A minha fisioterapeuta na época pediu que eu não fizesse. Já te blindou, já. Já não faz, por favor, porque a gente vai acabar perdendo aí o que a gente conquistou, né? E eu amo Pilates, eu acho Pilates muito bom, assim, pra Não, Pilates, N coisas. você falou uma coisa, né, que é novo hoje em dia, que é o alongamento no início da nossa conversa. Sim. Eu fui fazer alongamento depois de 35 anos de idade. Não é comum, as pessoas não lembram. Elas lembram quando elas sentem dor. Aí sim. E aí eu fui pra musculação porque eu acho a musculação justa. Se você quer treinar só bíceps, você vai treinar só bíceps. Se você quer treinar só glúteo, você vai treinar só glúteo. Então eu acho ela justa e eu gosto muito. Hoje eu sinto falta. Lá no começo eu odiava. Não, mas é o que ele falou. Na hora que você começa a ser inserido dentro de um planejamento de melhora, você sabe que faz sentido, você sabe que tem um porquê das coisas, e você coleciona resultado, a coisa muda. A coisa muda. Tanto que o que faz muita virada de chave das meninas é o seguinte, elas começam a entender que vai dar certo. Porque tem isso também na consultoria. Teve uma época, eu nem trabalhava com isso ainda, sempre fui orientado, e eu falava assim, gente, será que é algo que eu não faço ou então uma informação que eu não tenho acesso? Por quê? Por que eu não consigo? E na sua cabeça você acha que o problema não é seu. Não, é seu, mas é de algo que você não tem. Entendeu? Talvez alguma informação, alguma né? informação extra, uma bala de prata, mas que no final das contas, na hora que você começa a fazer, a gente cai na real que dá certo. Sim. E só que a gente não consegue ser tão constante. E aí é onde a gente tem que mudar o comportamento. Eu fui aprendendo a seguir dieta, seguindo dieta e querendo ter o resultado. É a mesma coisa da musculação. Você só vai aumentar o peso do agachamento se você começar fazendo ali num peso com 2, 3. E eu lembro de uma coisa, Júlia, você pode me corrigir. No início, quando você teve a primeira vez que você secou inteira, você se privou bastante dos momentos adversos. Sim. E o que aconteceu no final das contas? Ainda assim, você secou toda e depois ainda você pegou e engordou, não foi? Foi. O que eu fiz no começo? Eu queria muito entender até onde eu podia ir, o quanto eu podia beber, o que me fazia mal, o que não fazia. E isso, realmente, ali no começo, eu acho que... Não lembro quanto tempo, foi um tempo considerável, vamos dizer assim, que eu deixava de sair. Ou eu saía e não bebia. Ou eu saía, enfim, e ficava escolhendo o que eu ia comer. Então, às vezes, né, minhas amigas pediam alguma coisa, eu deixava de comer e tudo mais. Sequei inteira, eu lembro que foi quando eu fiquei com 8%, 8,5%, sei lá. Tanto que a Júlia foi uma das meninas que teve o resultado mais rápido. E, claro, por que ela teve o resultado rápido? Primeiro, igual ela mesma falou, zerei as interferências. Chegou num ponto que a vontade, né, Júlia? Quando a gente sabe que a gente vai melhorar, porque a gente tem outras indicações de pessoas que melhoravam, a gente sabe que a gente está no caminho, dá uma força muito extra pra gente. Você fica, pô, a pessoa conseguiu, eu também consigo. Exato. Né? Só que aí eu zerei as interferências. Na hora que eu sequei, porque eu lembro que eu falei assim com o Danilo. Eu cheguei no Danilo, eu tenho as fotos lá em casa que eu coloquei, e eu coloquei o percentual. Quando eu cheguei em você, quando a gente começou, eu tinha um percentual de 13,9. E era um percentual baixo. Sim. Mas com a gordura toda fora do lugar. E eu falei assim com o Danilo, Danilo, quanto tempo uma mulher leva para poder ficar abaixo de 10%? Aí ele falou assim comigo, seguindo a dieta, sabendo que vai errar, fazendo exercício, 2 anos. Perto de 2 anos. 2 anos. Aí eu falei assim com ele, eu não vou esperar 2 anos. Isso. E eu lembro que na época eu usava 2 anos e hoje, se você fosse me perguntar, eu ia falar assim, 1 ano. Um ano, Um ano bem feito, bem estruturado. O meu foi em 1, menos de 1. Foi menos de 1. Só que eu zerei a interferência, fiquei ali sequinha, bonitinha, acabei com a gordura e tudo mais. Mas na hora de voltar, como eu precisava da minha vida de volta, né, vamos dizer assim, foi muito mais difícil. E isso é uma coisa, gente, que é muito importante ser falada pelo seguinte, é um aprendizado. Cada pessoa vai ter um aprendizado, a gente tenta sempre na orientação passar para as pessoas poderem aprender sem ser na dor, mas tem coisa que não tem jeito. E todos nós, eu acho que passamos por esse momento. À medida que a gente vê o resultado, eu falo assim, eu não quero sair, eu não quero fazer nada, porque eu sei que eu vou ter resultado. Sim. Só que isso é insustentável. Não, você não dá conta. Não dá conta. Tanto que hoje em dia eu falo assim, olha, eu quero que vocês evoluam até um pouquinho mais lento, mas vivendo a vida que vocês gostam e a gente tem nossas diretrizes, né? Exato. Onde eu falei, gente, olha só, eu vou passar para vocês aqui as diretrizes, isso aqui é o máximo que vocês podem divertir, que envolve comida e bebida, para poder não só ter o corpo, mas para poder manter o corpo. Que é onde a mágica acontece, né, Júlia? Não, o mais difícil, eu falo assim, é difícil você secar um corpo, você ficar seca?
mas manter é muito mais difícil. Muito mais Porque é difícil. pra sempre. Sim, e é um estilo de vida, é onde determina se você o quê? Você teve o corpo, conquistou o corpo com uma rotina que você gosta? Porque isso é muito Sim. importante. Porque se não foi, como que você vai manter? Porque lá no começo eu tava com uma rotina que eu não é que eu não gostava, mas ela era insustentável. Ela é muito restritiva. Muito restritiva. Tem um exemplo clássico, à medida que vocês vão tendo bastante resultado, é natural. Vocês pegam e falam assim, nossa, eu vou zerar as interferências. Teve uma vez que uma aluna minha, ela ia para uma despedida de solteira. Aí ela assim, não, eu vou para despedida de solteiro e aí eu já vi negócio de marmita. Aí eu falei assim, como Não, assim para. marmita? Ela, não, porque eu tô indo para Florianópolis, aí lá tem uma amiga minha que vai arrumar marmita. Eu falei assim, você não vai pegar nenhuma marmita, você não vai pegar nada, pelo amor de Deus. Eu falei assim, Não passa essa vergonha. quantas das suas amigas estão comprando marmita? Ela, nenhuma. Eu falei, então você vai para sua despedida de solteiro, você vai aplicar todas as estratégias que nós aprendemos e se tiver que piorar um pouquinho, não tem problema. Por quê? Porque você tem em mãos uma dieta que te melhora. Sim. E você vai para o campo de batalha, por quê? Porque a vida é assim. E aí, aonde o quê? A gente erra? Erra. Claro que erra, só que a gente erra querendo acertar. E aí a gente vai refinando as nossas ações até que a gente entende também que errar demais não vale a pena. E aí a gente começa a fazer uma autorregulação que ela é muito interessante. E aí vai de cada um, né? A gente pegou o gancho ali da musculação com o crossfit, enfim. Quando alguém me pergunta, eu falo assim, você precisa achar uma atividade física que você goste. Se você odeia academia, mas você ligou a academia, por exemplo, ao resultado que eu tive ou que qualquer outra mulher teve, mas você não gosta, não adianta, você não vai sustentar. Então, sei lá, você gosta de jogar tênis. Joga tênis todo dia, então, sei lá, 4 vezes na semana. Perfeito. Entendeu? Porque além da rotina da dieta, igual a gente estava falando agora, ficar insustentável, você fazer uma atividade que você não gosta, você também não vai continuar. Não. E a atividade é essencial, né, Júlia? Eu falo, sem atividade física a gente segue dieta. E você tem que encontrar alguma coisa que você gosta. Você agora mesmo, né? Começou a correr bastante, né? Comecei. E Voltei, tá amando, né? Amando. Ai, corrida é muito bom. Gente, tá uma explosão, tá todo mundo correndo. E é uma loucura, assim. Hoje eu corri 10. Aí eu já fico pensando no treino de terça. Eu sei que domingo que vem eu tenho 17 quilômetros. Aí eu já fico, meu Deus, 17 quilômetros, 17 é muita coisa. Você vai lá e faz. E é uma evolução mesmo que você vai fazendo e é uma delícia. E uma coisa que o pessoal não entende é isso, né? O cardio, né? Eu falo o cardio no geral. À medida que a gente vai fazendo, no início é difícil, no início você tem aquele fator ali que a sua respiração ela não comporta direito, ou seja, o seu músculo ele vai para frente da sua respiração e você cansa muito mais rápido, mas depois você vai adaptando e é tão bom, né, Júlia? Eu falo que quando a minha vida aperta muito, às vezes eu deixo de bater minha quantidade de cardio ali na semana, mas assim que eu tenho a oportunidade de fazer, na hora que eu termino o cardio, eu falo assim, gente, não tem como viver sem isso. Eu sempre gostei muito de cardio, né? A vida toda. Então, eu sou suspeita para falar. Todo mundo que me pergunta, eu detesto cardio. Eu falo, gente, eu não vou conseguir defender, porque eu gosto do cardio. Não, sempre e o cardio, para poder gostar dele, gente, é igual o relacionamento. Você tem que se relacionar com o cardio. Você tem que aceitar ele. Pensa que o cardio é alguém que não está preparado para você, mas que você pode moldar. Sim. E aí você vai convivendo com ele, ele vai te fazendo bem, e de repente ele é a melhor coisa da sua vida. Vou subir lá na escada, vou ficar 40 minutos. Vou ficar fazendo o quê? Não sei, joga Candy Crush. Eu falo, faça 2 coisas ao mesmo tempo. Exato, joga buraco online. Joga buraco online, conversa fiado na internet, roda Reels, faz o que for. Eu gosto muito dessa ideia de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Às vezes agora até que não, porque eu tenho feito menos escada. Ainda faço, mas fazia escada todos os dias antes da corrida. Da escada. A maluca da escada. O pessoal da academia da Júlia não gostava dela, por quê? Porque hoje tem tempo, né? Antigamente não tinha. Antigamente não tinha. Eu ficava o quê? 1 hora. 1 hora. Hoje em dia, na hora que dá 40, 30 minutos, a pessoa já te cutuca o seu ombro e fala assim, bora, sai daí, Não porque é a deu. minha vez. E aí eu já olho e falo, não deu. 1 hora. E você fazia a escada escorada na escada ou com postura? Não, com postura, gente. Porque pelo amor de Deus. Zumbi mode na escada é o que a gente mais vê, a pessoa tá lá escorada na escada, quase caindo. Você tem que lembrar que a força da escada não é no braço, é na perna. É né? isso aí, olha só, gente. Dicas de ouro, tá? Com Júlia Mesquita. Outra coisa, Kindle. Né? Tem muita gente que lê, eu levo às vezes. Eu gosto de fazer a bike por isso. Porque na bike, o que acontece? Eu tenho uma planilha, eu tenho um bloco de notas de funções que eu posso fazer em cima da bike.
E aí eu começo uma bike mais moderada e nos últimos 15 minutos aí eu dou uma acelerada e não tem como fazer mais nada. Porque a sua cabeça tem que estar ali, você transpira e aí você se entrega ali pro É final do verdade. cardio. Acaba que a corrida é gostoso, porque assim, óbvio que eu corro na esteira também, tem alguns treinos que eu faço na esteira, mas correr na rua é muito gostoso, porque você sai, você vai ver natureza, você vai encontrar outras pessoas que talvez estejam correndo, aí você pode tomar uma água de coco, né, fazer um café fora de casa. Eu li uma vez uma reportagem que fala que as pessoas depois de 35 anos, mais de 90% nunca mais na vida vai dar um tiro de corrida. E se você for pensar, é a realidade. Quantas pessoas que, depois de 35 anos, nunca mais vão dar um tiro de corrida na rua, a não ser que fosse fugir de um ladrão ou tudo mais, mas de forma intencional, que é o que mais acontece. Eu fico impressionado porque é algo, igual você falou, a gente está acostumado a ficar dentro de casa, escritório, a responsabilidade vai aumentando. A Júlia mesmo mudou para São Paulo porque surgiu oportunidades para você, né, Sim. Júlia? E aí o trabalho ele vai consumindo a gente. E, querendo ou não, ele define muito onde você fica. Se bobear, você só fica o quê? Dentro de prédio, você mal sai para a luz. Não, se São Paulo, principalmente, assim, 10 horas de trabalho, 11 horas fácil dentro do escritório. E aí, você vai ficar de casa para o escritório, do escritório para casa? Para sempre? Exato. E uma coisa, Júlia, que é muito importante, a Júlia, eu lembro uma época quando você secou, e aí eu falei assim, olha, Júlia, agora você tá seca e agora a gente vai comer. E aí você falava comigo, não, Danilo, eu não estou preparado para comer. Eu não estou Eu não preparado tenho pra comer. educação para comer. Aí eu falei assim, Júlia, mas você não pode ficar na restrição. E a Júlia passava fome, e ela, tipo assim, já dava com fome, porque depois de muito tempo na restrição, o corpo, ele pede comida. Eu falei, Júlia, seu corpo já tá te pedindo comida, a gente tem que comer. E aí você era resistente, Gente, né? era. Nossa, eu sempre fui, porque eu ficava, Danilo, como é que eu vou comer 200 gramas de arroz? Meu Deus do céu, é muita coisa. Eu não dou conta disso. Mas depois a gente vai assimilando que você fica tanto tempo ali na restrição e tudo mais, que você acaba comendo qualquer coisa. Come. Não, o corpo, ele pede qualquer coisa e outra coisa, né? Comer e depois de um tempo você vê que você não mudou, é um grande maravilhoso. acontecimento. É Porque a maravilhoso. gente tem medo de comer. Toda pessoa que seca tem medo de comer. Sempre que eu seco, eu fico com medo de comer. E aí, às vezes, vocês, né, relatam que vocês estão com medo. Eu falo assim, gente, acredita no processo. Acredita o processo, ele é maior do que o que você acha. O processo, ele o que é? O bom funcionamento do seu corpo, é o que a gente acredita, o que já foi testado e validado. E aí, muitas vezes, para eu poder fazer o meu planejamento, e igual eu sempre me submeto, né, às metodologias que vocês se submetem, eu gosto de sentir na pele, porque através de uma conversa com as meninas, às vezes, do jeito que elas estão escrevendo, eu consigo medir a dor de vocês. Exatamente. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que, à medida que você vai tendo ali um resultado, o corpo ele vai ensinando pra gente muita coisa, né, Júlia? E olha que de todas as meninas ali do grupo e tal, eu de longe só que como menos, assim. E não, a Júlia, você come pouco ainda. Eu como pouco Come. ainda. Aí, sabe o que eu tô fazendo com a Júlia? Eu falo, Júlia, vamos fazer o seguinte, então, gosto de doce de leite, vamos colocar um doce de leite aqui, então. Aí eu falo, né, a gente vai ganhando um patrimônio, porque quando a gente come e a gente não engorda, primeiro é o seguinte, a gente seca. Aí eu falo assim, olha, vamos comer um pouquinho a mais. E é pouquinho. Coloco lá um pouquinho, aí a gente Tipo, come. 50 gramas. Isso, a Não é gente nada. come e não engorda. Aí você fala assim, porra, agora eu tô Ó, bem. agora eu fiquei com mais energia, não engordei, aí você anima. Anima. E eu falei, então vamos colocar aqui mais um pouquinho. E uma coisa que você comentou é muito disso, né? Energia, né, Júlia? Energia. Uma coisa que a gente começa a ter quando você começa a fazer um cardio frequente. Quando você tem comida para poder dar o suporte para o cardio, para recuperação, até mesmo que junto com o treino de musculação, a gente tem muito mais disposição. Eu lembro que ali no final da primeira vez que eu sequei, eu ia pra academia, eu tinha que tirar peso de todos os exercícios. Você não tem energia, e fora que você fica irritadíssima. Uma coisa que acontece muito, eu falo com as meninas, que é o seguinte, muitas pessoas, elas não têm a oportunidade durante a vida inteira do que é ver o corpo delas comendo em quantidade sem ganhar gordura para ele poder te fornecer Mais tudo que energia. ele é capaz de fornecer. Exato. E isso é muito real, porque eu e Danila, a gente tem um combinado que sempre um dia antes dos meus longos, né, quando eu vou fazer esse 12, 15, 18 quilômetros, o meu dia anterior eu como a mais. Então, eu falo que é o meu prato de pedreiro. E não tem jeito. A disposição que eu tenho no outro dia, a minha performance, ela é muito melhor. Não, é nítido. E o legal da consultoria, né, Júlia, é justamente isso. Eu explico para as meninas. Eu falo assim, olha, não quero te impor nada. Eu quero te explicar. E muitas vezes eu falo, a gente toma a decisão junto, né? Sim. Eu falo assim, eu vou te explicar a situação. Eu falo assim, então o que a gente tem que fazer? Não, aí eu falo assim com o Danilo, a gente pode negociar isso aqui?
Não, é negociável ou não? Vamos conversar. A Júlia é cheia dos trâmites, entendeu? Cheia, mas hoje em dia, agora você não tá mais, não. Eu acho que Não. São Paulo te pôs na linha. Não, eu parei de pedir as coisas, parei de fazer drama. Parou, claro, a dieta tá com doce de leite, tá com comida, tá com tudo. Até chocolate. Tá voando. Quando eu falo até chocolate, aí eu acabo, né? Que as pessoas falam, ah lá, ela come chocolate. Uma coisa que é muito importante vocês entenderem que é o seguinte, a dieta, às vezes, em determinados períodos, ela fica restritiva. Fica. Mas, às vezes, em outros, não. Então, o pessoal acha que a gente só come planta, né? Ah, nossa, come só planta. Aí, na hora que eu vi, eu falei assim, Vive de fotossíntese. chama a Júlia para poder almoçar na sua casa, e aí você vai ver o tanto que ela come. Eu falo assim, gente, vocês dão prejuízo no rodízio. Prejuízo, sim, prejuízo. E sobre chocolate, né? O Danilo, ele sabe muito bem que o meu maior... Nem sei a palavra que eu quero usar aqui, sei lá. Minha maior dificuldade, eu acho, assim, é o chocolate. O pessoal fala, qual que é o vilão da dieta de todo mundo? Não, pra mim é o chocolate. Para todas as pessoas. O pessoal acha que é o pão. Eu falei assim, gente, quantos pães você comeu no último mês? Exato. Eu peso quantos pães foram, quantos de chocolate foram. Tem gente que comeu 1 quilo de chocolate fácil. Exato. Entendeu? E assim, Primeiro, o chocolate é um vício, né, do paladar, de verdade, e é um costume. Ele é injusto, Júlia. Ele é injusto. O chocolate é injusto, ele é desleal com a gente, sabe por quê? Você me mandou um dado, lembra? Falando quanto tempo de prazer o chocolate dá? Não, eu tenho um cronômetro. Eu falo assim, gente, pega um cronômetro e coloca lá, eu vou comer um chocolate. Ou seja, na verdade é o seguinte, você está buscando um chocolate para ter um prazer, Sim. correto? Ótimo, então vamos medir esse prazer. Pega o cronômetro e cronometra quantos segundos de prazer você tem. Aí vou colocar lá, 5 segundos de prazer, 10 segundos, beleza. Se ainda assim, depois dos 10 segundos de prazer, porque você buscou o chocolate, esse prazer ele foi embora, eu faço muita analogia, né? A gente tem vontade de comer comida japonesa. Aí tá com vontade de comer comida japonesa, aí você vai num restaurante bom, você come, e aí você passa uma semana sem ter vontade. Sim. O chocolate não, você busca ele por prazer, e o prazer dele é momentâneo. Muito rápido. É quase um raio, igual um cometa de prazer, é segundos de prazer. E você continua querendo. E você continua querendo. Ele é desleal. Eu aprendi isso essas últimas vezes, por isso que eu gosto muitas vezes de colocar ele na dieta em receita, igual tem a panqueca. Sim, que dá pra colocar ele por cima. Exato, mas você ir lá e buscar o prazer, eu falo com as meninas, eu falo assim, olha, você pode até comer o chocolate, mas é o seguinte, vê se isso vai tirar a sua vontade. Eu tenho sempre pra mim, quando eu tenho vontade de comer chocolate, eu já sei. Eu vou comer o chocolate, aí, por exemplo, eu como no sábado, como no domingo lá, e como, tipo assim, geralmente eu compro aquela barra da Talento, como metade no sábado e metade no domingo. Eu já sei que de segunda até o próximo final de semana, eu vou ficar com vontade de comer chocolate todos os dias. Ou seja, toda vez que eu for buscar o prazer no chocolate, eu sei que ele é pequeno, eu tento colocar em refeições, e ainda assim eu sei que depois ele vai me dar vontade sempre. Ele é muito injusto e, assim, eu vou falar bem a verdade, eu preciso de pensar para não comer chocolate. É uma reflexão que eu faço comigo mesma. Tipo assim, Júlia, vamos esperar o final de semana pelo menos? Ou vamos fazer isso? Porque o impulso de você ir lá e comprar é muito mais forte. Não, e se você for perceber, Júlia, a todo momento alguém te oferece um chocolate. Todos os lugares. Por quê? Porque o pessoal compra. Não, Sabe o que acontece? Entender modelo de negócio é muito bom. Por quê? Por que vocês acham, gente, que todo lugar que você vai, no caixa tem um chocolate? Porque as pessoas compram. Eu pergunto sempre pro caixa de supermercado ou então de farmácia, eu falo assim, gente, a maioria das pessoas pega o chocolate, todas elas falam comigo, elas assim, Danilo, todo mundo pega. Todo mundo. Ela tá ali na sua frente, todo mundo gosta. E é tipo assim, eu vejo muito, você vai fazer uma reunião, tem um chocolate ou alguma coisa, por exemplo, sei lá, um biscoitinho que tem chocolate em cima, aí você vai dar um presente, não comprei nada de aniversário pro Danilo, o que eu vou comprar? Um chocolate. É isso mesmo. As pessoas pensam, é fácil, é rápido e todo mundo gosta. Todo mundo gosta. E assim, pra gente, né, Júlia, que a gente busca, a gente quer ter saúde, qualidade de vida, a gente quer sim ter estética, porque é muito bom. E eu falo com as meninas, hoje em dia, sabe o que a Júlia citou aqui? Ela falou assim, vou esperar o final de semana. Por isso que é bom ter regra. Sim. Porque eu tenho a minha regra, eu vou comer doce o quê? No final de semana. Eu tô na fase do sorvete. Eu fiquei indignado, Eu não posso muito falar de sorvete, que é a minha sobremesa favorita. Mas aqui, sabe o que eu faço? Eu pego aí dia de sorvete. Por exemplo, hoje, domingo. É o dia do sorvete. Vou fazer minha refeição livre, vou sair para
poder almoçar. Hoje eu tô liberado, então, pro sorvete. Hoje pode. Pistache? Hoje pode, com certeza. Ah, não, mas aqui, vou te falar, eu tô na vibe de sorvete, eu vou lá, eu não posso ter em casa, tá? A gente não eu cria também cobra não, em casa. Então eu vou fazer minha refeição, vou tomar meu sorvete e eu descobri. Eu fico tranquilão pra poder passar até o próximo final de semana e esperar de novo pra poder ter vontade. É muito... É do estímulo mesmo. É não ter em casa, é não ver, enfim. Eu sei as minhas fraquezas, entendeu? Eu já anotei todas as minhas fraquezas, por exemplo. Tem época que eu não posso ter chocolate em casa. Sabe por quê? Eu tenho uma gaveta onde eu coloco todos os doces de chocolates, eu e a Nancy. Se esses doces de chocolate estão na gaveta fechados, eu não tenho vontade de comer, Júlia. Agora, se eu for lá e pegar um talento, por exemplo, e guardar na gaveta e souber que ele está aberto, sabe o que acontece? Na segunda-feira, na hora que eu estou conversando com um aluno que fala a palavra chocolate, eu lembro do chocolate, eu lembro do sabor dele, me dá vontade de comer. Ele É loucura. vai te remeter, sim. Não, ele me tira a atenção. Ele faz com que a minha vida fique mais difícil. Eu tenho que fazer um esforço. Mas pra mim, você ainda consegue ter mesmo em casa, mesmo não lembrando, né? Consigo. Eu não posso ter em casa. Sabe por quê? Eu falo assim, olha, você pode até ter em casa, mas se ele fizesse você errar, toda vez que você for errar e você estiver lá e você for comer ele inteiro, dificulta o acesso. Sim. E aí, o que eu faço? Eu não coloco ele dentro de casa, porque na hora que eu tiver vontade, eu vou pensar assim, eu vou precisar de sair de casa para poder comprar o chocolate e eu tô com preguiça. É isso mesmo. E eu falo, gente, quando você tiver um elemento que ele faz você errar, na verdade não é que você vai errar sempre não, mas todas as vezes que você tiver alguma fraqueza, você vai lá e vai comer ele inteiro, o que você faz? Dificulta o acesso, entendeu? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque inibir o erro, na verdade, é onde a gente consegue ter um resultado exemplar, né, Júlia? E eu acho que para tudo que a gente consegue ir limitando ali também, não, limitando não é a palavra que eu queria usar, mas você aprendendo o que você pode, em quantidade que você pode, quando você pode, é libertador, assim. E não tem segredo, é constância, constância. Eu consigo ver agora, por exemplo, na corrida. Gente, quem corre, abaixar a pace de corrida é muito difícil. É foda. É foda. Tipo assim, se abaixar... Eu vou emagrecer agora, Júlia. Eu vou emagrecer, porque eu tô pesando 100 quilos. Não consigo correr. Tá gigante. Não, agora eu vou pegar e vou emagrecer e eu vou começar a correr. Se você for correr agora com 100 quilos, você pode ir direto pro fisioterapeuta. Não, já o meu joelho ele vai embora junto. Mas por que eu falo isso? Abaixar 1 minuto ali na corrida é difícil. Então... é constância. Eu vou conseguir diminuir ali o meu tempo, enfim, tudo ali que eu vou fazer na corrida com a constância, igual você faz para poder marcar as costas, construir um abdômen, aprender a comer. Eu lembrei do caso das costas. A Júlia, uma vez virou pra mim e falou que na academia que um homem chegou pra você e falou que você tava com as costas de homem, né? Falou. Eu terminei de fazer um exercício e ele falou assim comigo, nossa, moça, mas as suas costas tá igual de homem. Só que nesse dia eu tava na veia boa, eu não dei nenhuma resposta mal educada pra ele. Não, eu até falei assim, nossa, você é muito educada, Júlia, porque se eu fosse mulher e estivesse treinando e um cara pegasse e falasse comigo, eu falava assim, fica de costas e tira a blusa, por favor. Deixa eu ver como é que são as costas de homem. E ele falou do meu braço também, meu braço era muito marcado, não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, ó, geralmente, geralmente não, nunca alguém, isso falando na parte estética, nunca alguém que vai ter um corpo mais estético que o seu, ou então vai ter uma jornada onde a pessoa já adquiriu habilidades, onde ela sabe que realmente o que tem que ser feito, vai criticar uma pessoa que está na jornada, vai criticar uma pessoa que ainda não chegou lá, ou então vai podar uma pessoa que está no caminho certo. Isso não acontece. Então ele falou isso, no dia eu estava educada, eu falei com ele só, dei as costas e saí andando. Né? Eu falo, gente, ó, ou não pode deixar. Homem não tem que ficar dando pitaco como é que tá o corpo de mulher ou não. E eu falo, né, a resposta mais educada que a gente tem pra dar, eu tenho, pra você ter uma ideia, gente, eu tenho que ensinar as meninas, porque elas vão melhorando. E às vezes a pessoa te pega numa veia que você não tá muito boa, né? Sim, e muitas vezes a gente fica triste. Fica. Sabe? É normal, assim, você... Pô, ao invés do cara chegar e falar, nossa, suas costas tá bonita. Não, ele precisa de falar que tá igual de homem. Beleza, qual que é o padrão, então? E se eu quiser ter costas de homem? E eu falei com as meninas, falei assim, olha, toda vez que alguém falar com você que você tá muito magra, que você tá com as costas X, com o corpo tal, sempre a pessoa vai ter que ter uma referência. O que você vai fazer? Você vai chegar para essa pessoa e falar assim, olha, eu até te entendo, mas é o seguinte, para você poder me comparar, qual que é a base de comparação? Se for uma pessoa conhecida, você vai perguntar, se eu estou muito magra, me fale uma pessoa que eu e você conhecemos que está bem.
Por quê? Porque dependendo da base de comparação que a pessoa te fala, Júlia, aí a pessoa fala assim, não, porque a Joana... Aí você pensa e fala assim, gente, nem de graça eu queria ter o corpo da Joana. Então a referência é ruim. Só que é o seguinte, aí foi bom, por quê? Porque aí contextualizou. E geralmente quando a gente faz isso, né, pede assim, qual que é a referência de bom? Mas real, que a gente conhece. Ou então que está aqui na academia. A resposta é quase sempre um silêncio total. Exatamente, porque não tem nenhum parâmetro. E Não. é realmente muito mais fácil você tirar ali talvez o mérito da pessoa de que está todo dia fazendo, enfim, qualquer atividade que seja, do que simplesmente chegar e elogiar. É isso mesmo. E me conta uma coisa, Júlia. Impacto na vida. Quando você decidiu, então, seguir dieta, quando você decidiu treinar de forma assídua, o que mudou na sua vida? Igual você mesmo falou, que nós não vivemos, a gente não vive de corpo, tá? Eu não tenho hoje nenhum aluno atleta, já tive, mas mesmo quando eu tive, era amador, ou seja, não vivia de corpo. O que mudou na sua vida? O que essa nova Júlia, que tem mais disciplina para poder se alimentar, para poder organizar a rotina, o que mudou na sua vida? Nossa, eu acho que tudo, porque depois que a gente começa a se organizar, primeiro que assim, à medida que eu ia comendo mal, eu percebia que eu ficava mais preguiçosa, que eu não tinha tanto ânimo, e aí uma coisa vai levando a outra, e eu não queria fazer nada, eu ia trabalhar esquisita, enfim. Então, à medida que você vai melhorando esse condicionamento, ele melhorou a minha vontade, o pique mesmo ali para trabalhar, a ficar concentrada, a saber que, por exemplo, eu tô lá fazendo academia e eu preciso concentrar. Sim, eu também preciso concentrar em outras partes. Então, eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa que é legal, né, Júlia? A gente tem o nosso final de semana construtivo, né? Sim. O nosso final de semana construtivo, eu falo para as meninas, eu falo assim, gente, você já passou um final de semana em casa de forma intencional, comendo bem e indo treinar para você poder acordar na segunda-feira 100% energizada e o quê? E pronta para a semana? E a maioria das meninas nunca viveram, tá? E na hora que eu falo para poder viver, outro dia me xingaram. Aí até eu achei até bom, porque eu tenho um grupo agora do nosso curso de Liberdade Nutricional, tem muita mãe. E aí ela assim, Danilo, legal! isso não existe. Não existe isso de ter um final de semana tranquilo, a gente é mãe. Aí eu falei, não, eu concordo, mas dentro dos limites que a gente tem que ter, você tem que encontrar um tempinho para você. Sim. Então, a gente tem muito disso, né, Júlia? A gente começa a ver que a disciplina para poder ter um corpo é justamente a disciplina e a rotina para a gente poder funcionar muito bem. E a Júlia citou a questão de energia, né? Você já parou para se perguntar, Júlia, se a gente adquire energia de comida, por que uma pessoa que come muito não tem energia? Sim. Você já parou para se perguntar isso? Outro dia eu falo... Nossa, é verdade. É uma boa pergunta. Por quê? Porque eu falei, gente, peraí, uma pessoa que está comendo muito e ganhando gordura, ela pode ter mais energia. E aí isso me intrigou uma época e eu fui procurar saber, né? Por quê? Porque construir tecido te drena energia. Na verdade, você está tendo energia, mas essa energia está sendo canalizada para poder produzir gordura. E sabe o que acontece? Toda vez que você tem que produzir um tecido, e produzir gordura, gente, é rápido. Produzir massa muscular é lento. Só que gordura não. Se você comer 10 pedaços de pizza, você vai ganhar um bloco de gordura. Sim, é por isso que todo mundo fica louco. Ai, não ganho massa, porque é muito demorado. Não, a massa, né, Júlia? A massa, ela é conceitual. Você acredita no processo e você sabe que você vai ganhar no longo prazo, por quê? Você vai aumentar. Aumentar um pace, por exemplo, é uma adaptação. Pegar uma carga a mais é uma outra adaptação. Sim. E aonde você vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. Então, aquela pessoa, tá, que está comendo a mais, que está ganhando gordura, ela tem menos energia do que quando você está trabalhando ali com um pequeno déficit, ou então comendo só a quantidade que você precisa. É muito interessante, não sabia. Mas eu acho que foi essa questão mesmo do foco, de onde você coloca as coisas, de você estar mais disposta, de você ter mais... de você se concentrar mais também, porque da mesma maneira que eu vou sair de manhã para poder malhar, ou que eu vou final de semana correr e tudo mais, eu também tenho que sair para trabalhar. Eu também tenho que sair para poder divertir. Então, proporcionalmente, uma coisa melhora a outra. Perfeito. Isso é muito importante, né, Júlia? Fala, às vezes as pessoas elas vivem de um modo automático na vida. E aí, na hora que a gente começa a entender que se a gente dedicar para uma coisa, o resultado vem, e essa coisa é difícil, por exemplo, é difícil ter um corpo estético. É difícil manter um corpo estético. Difícil. Mas na hora que você entende, fala assim, pô, não, mas eu me dediquei, eu procurei as habilidades, eu procurei um direcionamento, e a gente conversou muito disso, né? Quando você foi para São Paulo, eu falei, Júlia, vai para São Paulo e destrói, entendeu? Conversa com o seu chefe, vê o que você pode fazer a mais. E até uma dica, Júlia, que eu vou te dar aqui, que agora, né, com a equipe,
acaba que aí eu sempre trabalhei muito sozinho. Então, eu sou chefe das meninas, mas o chefe que eu quero é que as meninas evoluam sempre. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, se me colocasse hoje para ser funcionário, Júlia, eu ia voar. Eu até comentei isso com o Alessandro e ele concordou. Sabe por quê? Eu falei assim, é muito simples, gente. Você que está trabalhando, para você poder se destacar, sabe o que você tem que fazer? Tenha a mentalidade de dono. Entre lá para a empresa e fala assim, se eu fosse dono disso aqui, O que eu ia fazer? você vai começar a ter ideia de dono e na hora que você apresentar para o seu chefe ou então para o dono de uma empresa ideias de dono, o que ele vai pensar? Ele fala assim, olha só, essa ideia é muito boa e eu não tive ela. E essa menina teve, essa menina tem alguma coisa especial. Entendeu? E é onde você entra nessa vibe. Por quê? Porque você sabe que perante um esforço, você vai ser recompensada. Exatamente. E é justamente o quê? Essa atmosfera que a gente vive. E às vezes nem precisa de ser uma ideia tipo assim, nossa. Não. Mas você lapida ela. E só da pessoa saber que você teve a iniciativa e tudo mais, já faz toda a diferença. Faz diferença Faz demais. toda a E lembra, diferença. a rotina para ter um corpo, ela é uma rotina excelente para você poder o quê? Se tornar uma boa profissional. Sim. Ter o autocontrole sobre os próprios sentimentos, instintos. Porque isso é muito legal você falar, que você falou agora, porque a gente comentou aqui também já. A gente liga muito comida às emoções. Então, quando você aprende que, por exemplo, será que eu tô com fome mesmo? Será que, beleza, hoje eu tô triste. Tá, mas qual que é a minha tristeza? E o que que a comida vai resolver? Isso. Gente, tem dia que eu tô triste e eu quero comer? Tem. É óbvio que tem. Né? Tem dia que eu vou lá comprar uma barra de chocolate, vou comer ela inteira e vou falar, não tô nem aí, eu vou comer essa barra de chocolate. Mas é interessante a gente ter essa percepção. Né, isso é, na verdade, você começar a se entender qual que é a sua relação com a comida. Beleza, beleza. Quando eu tô triste, quando eu tô feliz, eu como a mais, eu me arrependo por isso, eu aprendi a ter uma relação muito boa com o arrependimento. Porque, na verdade, quando a gente tem algumas ações pro instinto, ou então sem pensar, é porque a consequência dessa ação não está no presente, ela está no futuro. Sim. E quando você se arrepende, é justamente o que? A consequência do futuro, ela o quê? Ela colando na sua ação do passado. Às vezes você já come pensando, nossa, eu vou arrepender. Sim. Você já Então, sabe. toda vez que eu me arrependo, eu paro a minha vida e falo assim, gente, o arrependimento ele é muito ruim. Eu não quero me arrepender de novo, então o que eu tenho que fazer? E uma coisa legal, Júlia, olhando, por exemplo, olhando para trás do início dessa jornada sua, se você pudesse voltar e te dar um conselho, porque aqui muitas pessoas que escutam a gente são pessoas que estão iniciando o processo, e eu falo, né, toda vez que a gente faz uma dieta, eu escuto muito uma frase, as meninas falam assim, ai, Danilo, se eu pudesse, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu faria melhor, ou então, dependendo da pessoa, teve um resultado positivo, ela fala assim, nossa, mas ainda eu errei, eu poderia fazer melhor. Então, a gente sempre pode fazer melhor. Sim. Se você pudesse dar um conselho para aquela Júlia que estava ali, ó, em casa, esperando a cirurgia, ou seja, vendo outras pessoas melhorar e com vontade de melhorar, qual seria esse conselho? Tenha paciência. Só. Paciência. Paciência. Porque não tem jeito. Você não vai começar a comer bem hoje e semana que vem vai estar com 8 gomos na barriga. Danilo, vou te falar uma coisa. Tem 3 anos que a gente está junto na consultoria. Foi final do ano passado, novembro ali talvez, que eu comecei a ver corte na minha perna, que eu falei, era isso aqui que eu queria. Tem 3 anos. Sim. Então, no começo, eu estava muito ansiosa, né? Porque eu tinha operado, porque eu estava seguindo dieta, porque eu queria começar a fazer minhas coisas, X, Y e tal. Então, eu ficava muito naquela. E aí, vem a comparação. Eu olhava para várias pessoas que já estavam com você e falava assim, mas eu quero isso aqui, por que eu não posso ter aqui agora? Então, eu acho que é paciência mesmo e, principalmente, lembrar que o meu resultado, obviamente, ele foi fruto, né, do que eu me dediquei, mas Sim, 100%. 100%. Só que o meu tipo de corpo é diferente do tipo de corpo da fulana, da ciclana, assim como a minha trajetória e a minha evolução vai ser diferente. O seu estilo de vida é diferente, as suas diversões são Sim. diferentes, os seus pontos de inflexões também, as adaptações metabólicas são diferentes. Às vezes eu escuto muito no grupo. No grupo a gente tem muita mãe. E eu acho muito legal, porque eu sei que vida de mãe é corrida. Muito. Muito. Então, assim, eu hoje não tenho, como diz minha mãe, né, nenhum passarinho para criar. Então, se final de semana eu quiser acordar 5 da manhã ou meio-dia, para mim tanto faz. Né? Então, às vezes eu vejo uma das meninas que é mãe falando, o processo é mais lento, eu não consegui fazer isso porque meu filho estava doente, não sei o quê, nanana. Gente, todo mundo tem interferência. Em mãe, eu também tenho. Às vezes eu tô com preguiça, às vezes eu tô muito corrida, às vezes eu tô sem saco para fazer as coisas. É isso mesmo. Mas tem que ter paciência.
Eu falo, entender do processo, né, Júlia? Igual você mesmo comentou, nossa, eu não tinha acesso à gordura da perna. Hoje você entende que a gordura sai de cima para baixo. Exato. E que realmente no início você ia ficar com a barriga reta e não ia ter a perna E aí no cortada. comecinho você começa a ver essa boneteira maravilhosa, o braço fica lindo, aí você olha pra perna e fala, que é isso? É desse jeito Por mesmo. que tá desse jeito? E uma coisa, Júlia, das dificuldades que você teve, se você fosse pegar assim, eu já até imagino qual que seja, mas eu tenho que te perguntar, qual que é a maior dificuldade que hoje em dia você fala assim, não, eu superei e eu aprendo a superar diariamente, durante o processo? É fazer as escolhas mesmo de final de semana. Aí, ó, viu, gente? Acertou? Não, com certeza. Por quê? Porque é onde todo mundo... Eu falo assim, Sim. gente, pra poder ter um... Lembra, se eu trancar você dentro de casa e zerar as interferências, você vai ter o corpo. Exato. E detalhe, eu consigo fazer uma dieta legal pra você, uma dieta que vai ficar gostosa, Você fica feliz, saborosa. né? Agora, te solta na vida. Sabe o que é? É. O falar não. É, o E falar detalhe, não é o muito pessoal difícil. acha, né? Todo mundo... Isso aí é outra coisa também que a gente estava conversando antes, né? Porque com a repercussão daquele vídeo, a Júlia, gente, ela tava correndo e assim, né, Júlia, o corpo, à medida que você vai de forma intencional, comendo bem, treinando bem para ele poder ficar bom, ele realmente fica muito bom. Ele realmente. E ele só melhora. E ele melhora, e é um ponto, né, Júlia, que as meninas alcançam, que você olha pro corpo, você vê que tá diferente, e as pessoas notam que tá diferente, e atrai muitos olhares, né? Muito. E a Júlia tava correndo no Ibirapuera. no Ibirapuera. Conta pra gente a história. Eu tava correndo e aí eu tinha uma pausa estratégica na corrida, então eu tava sentada ali esperando a alma voltar pro corpo, literalmente. E chegou uma mulher, Carol, o nome dela, e elogiou meu corpo e tudo mais, falou que tava fazendo um formato novo ali pro Instagram dela, de vídeo, perguntou se eu poderia gravar um vídeo. Aí eu falei, claro, né? Eu que falo mais, que nem sei. Por isso que ela tá aqui, ó, a primeiríssima. Gente, eu falo muito, assim, sem limites, o tanto que eu falo. E aí eu conversei com ela, ela me fez perguntas igual o bate-papo que eu e o Danilo, né, a gente tá tendo aqui agora, de como que é a comida, como que é a rotina de treino e tudo mais. Ela pediu meu Instagram, uma semana depois ela postou o vídeo e, de repente, eu não sabia o que estava mais acontecendo no meu Instagram. Assim, de direct de pessoas me seguindo, pessoas me perguntando as coisas. E eu recebi direct de pessoas que eu conhecia, tipo, Júlia, você viu isso? E aí eu entrei no Instagram dela, eu não conhecia a Carol, né? Entrei em contato com ela depois e tudo mais. Ela é nutricionista, ela atende em São Paulo. Inclusive, ela tem um programa bem legal. A gente conversou sobre isso, Legal. sobre o que ela faz, assim, também. Com mais de 500 mil seguidores. É isso mesmo. E aí dá uma repercussão, né, Júlia? Muito, E o legal, muito. sabe o que é, Júlia? Você viu que você influencia muita gente. Sim, e é muito legal porque eu recebi, é lógico que eu recebi uns directs assim, né, que dá raiva. É. Mas tem que relevar. A internet tem muita gente doida. Mas 90% dos directs que eu recebi, eu fiquei muito feliz, que era elogiando, realmente, tipo assim, comentários genuínos, perguntando, nossa, mas como que você conseguiu fazer isso? Como que foi? Não sei o quê. Realmente pessoas interessadas. E eu acho que muita gente, na verdade, ela vê a estética, né? Ela olha e fala assim, nossa, eu quero ter esse ombro. Eu quero ter essa perna. Mas beleza, você quer fazer tudo que eu fiz? Quer aceitar o processo, né? Você quer fazer tudo que eu fiz? Porque isso é importante. Mas realmente, olhando assim e vendo o interesse das pessoas, eu sempre tento trazer do tipo assim, gente, não é só físico. O físico é bom? O físico é bom demais. Você vai pra praia, coloca um biquíni e fala assim, nossa, tá muito bom. Valeu a pena. Valeu a pena. Esse uma hora de escada valeu a pena. O sentimento, Júlia, existe um certo ponto quando a gente vai melhorando, e no final fica mais difícil, né? Por quê? Porque existe um preço para se pagar pela Sim. estética absoluta. E a absoluta, gente, eu falo com as meninas, às vezes elas começam a se questionar, eu falo assim, olha, você vai viajar e eu quero que você ache uma mulher igual a você lá. E elas não acreditam. Eu falei assim, acha uma, gente. Por quê? Porque como ela tá vivendo o tempo todo se olhando, e eu tenho um olhar analítico, eu sei, e eu sou verdadeiro, né, Júlia? Muito. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Outro dia, uma aluna minha, há mais de um ano, eu fui elogiar ela. Graças a Deus, né, Danilo? Um elogio. Eu falei, mas antes eu não merecia, agora tu super merece. Às vezes o Danilo fala assim, Júlia, me manda foto sexta-feira. Aí eu mando ele, tá um pouco inchada mesmo. Eu falo, eu achei que eu tava demais aqui. Eu lembro uma foto que uma vez você viajou e aí foi mandar uma foto. Eu falei, não, Júlia, não me manda foto segunda-feira, não. Por quê? Vão até analisar junto com você. Tá ruim.
Tá. Mas você fez pra poder ficar ruim mesmo, então vamos pegar e vamos jogar pra Eu sei frente. que foi depois do meu aniversário do ano passado, que eu acho que eu fiquei uns 5 dias em festa. Aham. E aí eu cheguei na segunda-feira e falei, nossa, tá muito ruim, vou mandar uma foto pro Danilo. Não, eu já falo com as meninas, gente, não. Se for me mandar foto depois de ter feito coisas adversas, a análise vai ser o quê? A análise certa é que sim, que tá ruim, a gente vai analisar bom e bem. Exato. Vai fazer a análise É isso. bacana. Então, eu acho que foi legal eu ter recebido esses directs, assim. Eu sempre gostei de, né, compartilhar as coisas no Instagram, falar um pouquinho. Mas porque eu acho que realmente as pessoas se interessam Sim. pelo que você fez e tudo E mais. um dos pontos, Júlia, que fez eu querer, tipo assim, desengavetar esse projeto, que é um projeto, foi justamente ver a repercussão. Sim. Porque eu falei assim, olha só, gente, uma coisa é eu ir lá falar, outra coisa é vocês falarem. trazer alguém, Sabe né? por quê? Porque as pessoas acham, primeiro, que vocês são robôs, que vocês não são iguais a elas, é natural, né, da natureza do E ser que a humano. gente vive de roupa de academia. Não. Todas trabalham, todas estudam, todas também querem conquistar uma vida que é próspera, querem sim ter a parte estética, mas faz isso que de forma organizada. Sim. E foi muito bom, e eu falei assim, olha só, a Júlia, ela inspira tantas pessoas, então a ideia de colocar as meninas para poder falar, para vocês Sim. poderem entender. Se você for colocar esse podcast para ouvir de novo, observe a firmeza que a Júlia fala na hora que ela vai explicar as coisas. Por quê? Porque ela entende. Porque ela A gente já compreendeu. sabe, Já sabe, faz sentido. E eu achei muito legal também. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo podcast, né? Eu nem escuto música na academia mais, eu escuto só podcast. Tá na alta. Tá na alta, eu adoro. Então, assim, eu acho que vai ser legal quando o projeto continuar, porque você vai poder trazer faixas etárias diferentes, estilos de vida diferentes, né? Exato. Mãe, solteira, que E namora, outra, a que acabou de casar. Com níveis de conhecimento diferentes. Sim. Esse aqui é o nosso primeiro, tá? Porque depois, eu quero que vocês imaginem o seguinte, para poder chegar onde a Júlia tá, tem que fazer o que ela fez. A vida funciona assim. Gente, entendeu? tem que fazer, tá? Tem que fazer. Tem como fazer? Tem como fazer. Mas é dedicação, é orientação, é direcionamento e é vontade, né, Júlia? E uma coisa também muito importante. Eu quero começar a treinar, mas eu não sei nada. Você está disposta, talvez, a tirar ali 1 ano, 6 meses para poder pagar? Sim, né? É prioridade. É prioridade. Então, você precisa saber onde está a sua prioridade. Hoje, a minha prioridade é perder gordura do corpo, eu preciso de uma orientação. Você vai tirar dinheiro para poder fazer isso? Porque não adianta também você virar para outra pessoa e falar assim, me passa a sua dieta? Passo, mas é uma dieta personalizada. Sim, não dá certo. Não dá certo. Então, isso também é importante. Eu acho que a pessoa ela tem que entender o momento dela, porque é uma viradinha de chave mesmo. É igual, eu tenho um exemplo assim que pode até parecer meio estranho, mas faz sentido. Leitura, quando às vezes você pega um livro que você acha difícil. Eu li um livro uma vez dos hábitos, eu não vou lembrar o nome dele, o da capa amarela. Poder do hábito. O Poder do Hábito, ele mesmo. Eu comecei a ler ele numa época que eu não estava, eu acho que até preparada para ler, porque é um livro difícil, é um livro técnico, assim, difícil. 1 ano e pouco depois, eu fui ler o livro e ele ficou muito mais fácil, porque eu estava em outro momento. E por que eu quis fazer essa comparação? Porque é a mesma coisa ali da dieta. Eu quero fazer, mas eu não estou com a rotina organizada. Eu não quero, talvez, tirar 1 hora do meu tempo para ir na academia fazer isso, para ir fazer uma natação, para, gente, caminhar no parque que seja. Eu não estou disposta a parar no domingo e fazer minha comida para poder ficar mais fácil durante a semana. Então, desculpa, não tenho o que fazer, não. Sim. Não pode, né, Júlia? Eu falo, à medida que você deseja que algo aconteça na sua vida, entenda o que vai vir por trás. Exato. Entendeu? Você não pode querer algo sem querer viver o processo. Porque senão você vai viver o vai mundo ter da ilusão. renúncia. Entendeu? E vai viver o mundo da ilusão, vai perder tempo. E na Vai vida a perder gente não tá dinheiro. para poder perder tempo nem dinheiro. Alguém né, quer perder Júlia? dinheiro? Ninguém. Pelo ninguém. amor de Deus. E, Júlia, passa então um recado então para os nossos ouvintes e também o seu contato da rede social também, porque agora, Júlia. Eu tô muito chique. Já, Júlia Fitness, levando que informação de qualidade e também incentivando, que eu acho que isso é o que a gente precisa de melhor. Sim, eu adoro. Eu tô no Instagram como Julia_Mesquita, então pode me seguir quem quiser. O Danilo vive lá, eu vivo postando o Danilo ali também, tudo mais. E eu acho que a dica que eu tenho que eu quero dar, e talvez seria uma dica que eu queria ter escutado, né, quando eu comecei. Essa é boa, Essa é pega boa. aí, vamos anotar. É assim, escuta o corpo, sabe? Vê ali o momento de realmente começar,
de entender o momento de comer melhor, de fazer uma atividade. Gente, não precisa ir para academia e vou pegar 150 quilos no leg press. Você não vai pegar 150 quilos no leg press. E nem precisa. E nem precisa, exato. Graças a Deus. Eu não pego 150 quilos no leg press. Eu já peguei. Hoje em dia eu falo Não, assim, gente, né? eu não quero pegar tanto. Mas eu acho que o conselho é esse mesmo. Tipo assim, primeiro se entender se é o seu momento. E aí, depois que beleza, é meu momento, eu quero ter hábitos melhores. Não vamos falar de estética agora, vamos falar de hábitos. Hábito melhor, comer bem. Gente, eu vou falar que sério, eu odeio beterraba. Mas eu como. Porque eu sei que faz bem. Perfeito. Entendeu? Eu falo, né? Nem tudo na vida que é bom você tem que manter e também nem tudo que é ruim não você pode fazer um Gente, esforço. eu ralo a beterraba ali, ó, coloco no meio da minha saladinha, vai. Entendeu? Então entende que além da parte estética que vai vir, ela vai vir. Isso é fato. É justo, o processo é justo. Exato. Só que não é só isso, gente. Tem o acordar bem disposta, o acordar melhor para você poder querer fazer. Então, se entenda primeiro o seu momento para saber o que você gosta, que tipo de atividade você gosta, e aí colocar profissionais que sejam bons, que sejam sinceros, né? Que curtam esse processo assim com você mesmo, para você poder seguir. Perfeito. E eu sempre falo no grupo das meninas que eu vou aposentar, entendeu? Ah, não Porque vai, não. eu vou aposentar, sabe por quê? Porque eu preparei, Júlia, algo no final, né, para poder incentivar as pessoas a correrem atrás dos objetivos, mas justamente o que? Serem realistas, e você falou tudo que precisava. Sim. Então isso é que é o mais interessante. O objetivo aqui desse encontro nosso, e que vão ter vários outros, é justamente isso. São pessoas como a Júlia, que tinham desejos igual a você que está ouvindo a gente tem, que você tem questionamentos, que você acha que muitas vezes está faltando a bala de prata. Não existe bala de prata. A bala de prata é você fazer uma repetição para você poder adquirir a habilidade que você não tem, para poder fazer algo que você também não fez, porque as pessoas repetem as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Isso não dá certo. Emagrecer 10 quilos e engordar 10 quilos não dá certo, né, Júlia? Pelo amor de Deus, não dá. E o que vocês têm que pensar é sempre o seguinte: sigam as dicas que a Júlia deu. Eu faço aqui as palavras da Júlia as minhas, e quero te agradecer, Júlia, por esse episódio maravilhoso. Não, eu tô feliz, assim, muito. Muito feliz. Muito. A gente gosta de falar, né, Júlia? Nossa, pouco. Dois, assim, que falam poucos. Danilo sabe que eu causo tumulto no grupo. E tô sempre lá falando, tô sempre chamando as meninas e comentando e tudo mais. Mas eu realmente fiquei muito feliz quando você me convidou. Graças a Deus deu certo aí, né? O dia que eu vim pra BH da gente poder fazer. Então é isso, gente. É seguir mesmo e correr atrás. E viver bem, E viver Júlia? bem. Viver leve. Gente, Eu pelo falo, amor de gente, Deus, podem comer o chocolatinho de vocês? Pode comer, mas não come todo dia. Não precisa entendeu? comer todo dia. Isso. Hoje eu vou tomar sorvete. Hoje eu também vou tomar sorvete. Vou tomar e, ó, sorvete. quero te parabenizar. O que você fez, eu sei a sua evolução. A gente cria uma relação muito Sim. legal, né? Porque a gente vai conversando todos os dias. Então, continue a sua jornada ela é muito bonita. Continue Obrigada. inspirando as pessoas, continue se forçando para poder ser melhor em todos os pontos da sua vida. Você está no caminho certo. Ter você como aluna é sempre muito bom. Ter você como amiga é sempre muito bom. Eu tô E, ó, esperando o Danilo casar pra eu ser convidada pro casamento dele. não, gente, eu juntei. Não, deixa eu refazer. O Danilo é casado, mas ele não formalizou com uma festa. Isso, eu preciso fazer, Júlia. também, vou fazer. eu também acho. Isso. E, ó, muito obrigado, tá? Pela Obrigada, presença. Obrigado aí por engrandecer Pelo convite. esse primeiro e super episódio. Com certeza, já tô doida Eu pra amei ouvir. demais, eu tô doida também. pra ouvir. Eu tô doida pra ir treinar me escutando. Ah, olha que show! E, gente, Muito muito obrigado legal. pra você que ficou aqui até o fim. Obrigada. E apliquem as dicas. Isso. Tamo tá bom? junto. Júlia. Um beijo pra todo mundo. Um beijão, tá? E um beijão, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. E é isso aí.